Eu descobri que estava com AIDS, precisamente, no modo mais tradicional, doente, mãos oportunista. Não foi de uma forma tida como natural, às vezes eu tenho até certo receio de contar a minha sorologia por conta que as crenças que tem hoje sobre as questões de soropositividade são as por vias de relações sexuais ou por usuários de drogas, né? Mas no meu caso foi algo diferente, que até a Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS entrou em contato comigo para poder dar o meu depoimento, né? Eu não tinha ninguém para conversar sobre o diagnóstico, porque um diagnóstico recente é uma coisa que nós temos medo, nós temos receio de divulgar com qualquer pessoa. Peregrinar em médico e ninguém identificava, até o estágio que estava bem pior, foi que o médico resolveu passar o teste para mim e fez o teste de positivo. Então me encaminhar para um serviço de referência, para internamento, já que eu estava bastante debilitado. Eu sofri um acidente em 2013 de carro, onde eu tive sérias complicações nesse acidente. A enfermeira que estava lá, ela sempre foi ríspida comigo, eu não sei se por eu ser gay ou por alguma coisa assim, ou porque eu tenho pavor de agulha no leito que eu estava, né, na sala que eu estava. Tinha diversas pessoas soropositivas. Era tranquilo para mim ter pessoas soropositivas na minha sala, mas eu acho que a médica, a hora que tendo que cuidar de mim, acho que ela não gostou, e na minha concepção, na concepção da minha mãe também, que estava acompanhando comigo, foi ela que me infectou, porque eu tinha exames antes do acidente, e depois do acidente, passados 6 meses, os gânglios do meu corpo começaram a inchar. E desde então, a partir disso, eu comecei a ter algumas dificuldades, né? Na época, minhas professoras da universidade ajudaram muito nesse processo. Eu resolvi ingressar dentro do movimento social, procurar os pares para trocar informações com pessoas que já tinham recebido o diagnóstico há mais tempo, para trocar as informações, para saber alguma coisa a mais, o que eu deveria saber, no que é que a minha vida ia mudar, qual era o fluxograma que eu teria que seguir dentro do sistema de atendimento especializado. Porque o maior nó das pessoas que estão com AIDS é a morte, que vai morrer. Quando a gente entrega o resultado, é o que a gente percebe, que a preocupação primeira da maioria das pessoas, eu não conto quantos exames ao longo desses anos eu já fiz a entrega de resultados positivos, e a gente vê que o impacto social, o medo das pessoas, a reação dos outros, como falar com a família, como lidar com isso na relação com o trabalho, tudo isso é mais impactante do que o significado da doença biológica. O povo tem medo ainda de ter o contato com essas pessoas, de não querer beijar, de não querer usar o mesmo talher. Então isso a gente tem que levar todas as informações possíveis para dizer que isso não está certo, está errado. O que existia naquele momento, as pessoas fugiam. Eu lembro muito bem de ter visto uma amiga minha fugir quando eu vinha com um amigo, ela se escondeu e ela me falou no dia seguinte, eu me escondi porque o seu amigo tem AIDS. E eu tive medo de apertar a mão desse seu amigo. A AIDS ainda enfrenta muito estigma, muito preconceito. Você pode chegar em qualquer lugar e dizer que tem tuberculose ou diabetes, que todo mundo vai olhar para você, talvez com tuberculose é um pouco diferente. Mas se você tem um tipo de diabetes, não é boa. Mas se você chegar ali, for tomar um remédio, e alguém perguntar, você dizer, para HIV, todo mundo, Maria, nem perto de você chega, infelizmente. A gente percebe que não difere muito da década de 80 a questão do preconceito. Ainda tem muitos gays que foram expulsos de casas por descobrirem que têm HIV, não só por ser gay, mas por ter HIV, né? Então, esse preconceito ainda está colocado ainda a essa população. E talvez dialogar com essa família seja o nosso papel. Porque as pessoas acham que a gente não tem dor de cabeça. As pessoas acham que a gente não tem dor de dente. As pessoas acham que
não somos diabéticas, não temos pressão alta, né? Então a primeira coisa que a gente chega a um médico e a gente fala da nossa, que nós somos pessoas travestis ou transexuais, a primeira requisição é de STs, né? É de HIV, então vocês são um grupo de risco. Que as pessoas passem a pensar que não existe, só existe um grupo, que somos todos nós, não tem grupo de risco. Aí você vem ampliar o trabalho não apenas para a população gay, porque não é só gay que transa, não é só gay que tem sangue nas veias. Então, vamos analisar outras coisas, até se pensar nas nossas vulnerabilidades. Todos somos vulneráveis. Entre 18 e 45 anos é o público mais afetado hoje pela epidemia, mas nós temos a presença do vírus HIV e da doença AIDS em todas as faixas etárias. Vivo com HIV desde 1999, né? Sempre a partir da minha descoberta da sorologia, comecei a militar no movimento. A gente entende que agora esses dados estão crescendo a cada dia, né? As notificações estão chegando, não se preocupa, mas a gente entende que a gente só vai enfrentar e vencer essa luta em parceria com a sociedade civil, com o envolvimento do adolescente, entendeu? Com o envolvimento de outras secretarias de Estado, de outros poderes, no sentido para fazer um novo cenário, fazer uma mudança, né? Sair nas ruas, fechar a rua, deitar na pista, fechar a rua mesmo, que lá na década de 90 a gente fazia isso em Campina Grande, jogar tinta como sangue derramado das pessoas que foram a óbito. Então é muito intenso essa busca dessa melhoria de qualidade de vida, dessa necessidade dos gestores passarem a perceber a importância e passarem a fazer um olhar mais voltado para esse cuidado, já que eles têm nas mãos dos gestores, têm nas mãos essa oportunidade. Sem essa parceria que a gente não consegue fazer esse trabalho. E acho que o movimento social, ele precisa estar também junto da gente, nesse sentido de forçar a essa política acontecer. E a gente também fazer ativismo dentro da rua, dentro dos locais, né? Porque acho que a gente esqueceu um pouco disso. Né? A gente está muito no ativismo virtual. A gente precisa lembrar muito da importância da sociedade civil neste processo, dos ganhos que a gente teve em relação à organização de serviço em AIDS, em relação à tecnologia de prevenção também. Acho que as ONGs ela tem a facilidade de trabalhar muito com essa questão dos pares e a partir daí fomentar que a prevenção chegue com mais tempo. Com essas instituições, com as ONGs, com o movimento social, a gente consegue pelo menos dar um andamento nessas questões por conta disso, porque elas estão lá na linha de frente, combatendo todos os retrocessos, lutando pelas nossas vidas, pelos nossos tratamentos, pela nossa saúde. Claro que com alguns entraves, algumas complexidades, algumas contradições, né? Como todo movimento social, como todas as relações sociais, né? A luta pela política pública dentro de uma gestão, ela é a conscientização, por exemplo, que eu tenho com os secretários, esse ativismo. As questões que estão relacionadas à vida sexual, à sexualidade, elas sempre foram veladas. Nunca se fala sobre isso. Então, é essa uma grande dificuldade que eu acho, é que a gente precisa falar sobre isso com mais naturalidade, porque é uma coisa que é inerente. E lembrando que trabalhar também com HIV e AIDS não é só trabalhar com a questão do HIV, com a questão da AIDS, com a questão das ISTs. Tem a questão de cidadania que é fundamental. A gente tem trabalhado com a questão da prevenção, mas eu sempre falo que a prevenção é um desejo de cada um, na autonomia de cada pessoa. Eu acho que a saúde ainda se pauta muito no modelo que é biomédico e que as campanhas de prevenção ao HIV, elas ainda são muito normativas, né? Assim, colocadas a partir de um viés que é
faça o teste, use camisinha, e que não considera que as pessoas vivem de diferentes formas, sabe assim, que as pessoas que lidam também com a cultura do risco de diferentes formas, sabe? Primeiro, eu acho que para se falar sobre prevenção para homens trans, tem que se pensar através da prática sexual. Porque um homem trans pode ser ativo ou passivo dentro de uma relação heterossexual, como também uma relação homossexual. E geralmente, quando se pensa em prevenção, se pensa através da orientação sexual e não da prática. Por exemplo, quando a gente vai pensar em prevenção numa relação heterossexual, supõe que essa relação heterossexual é entre pênis e vagina, mas pode acontecer entre vagina e vagina. E aí que está o ponto, quando se fala numa relação sexual entre vagina e vagina, não existe formas de prevenção. Então não se fala de prevenção, já que não existe forma de prevenção. Então os discursos, tipo, use camisinha, só isso não basta, não cola, porque as nossas motivações para a vida são várias. E a camisinha não vai dar conta, se o discurso for só esse. Então a gente tem que pensar em outras coisas. Por isso que se vem pensando, se foi começar a pensar, que as vulnerabilidades, elas são individuais, mas elas também são coletivas. Elas vêm de uma história social também, elas vêm dos acordos sociais. E tem a vulnerabilidade também quando os serviços não estão bem estruturados para fazer frente à prevenção e à assistência. E a gente tem enfrentado muita dificuldade, as pessoas que vivem com HIV, nós que vivemos com HIV, com falta de medicamento para os antirretrovirais, com assistência que está muito ruim, principalmente aqui no estado de Pernambuco. E os desafios são muito grandes, né? O desafio é muito grande para a gente tentar garantir os direitos que a gente conquistou e que ao pouco estamos perdendo. Que na verdade o que a gente quer é reduzir dano, é melhorar a qualidade de vida das pessoas, que as pessoas se previnam, independente do que elas escolham, até porque nós não podemos julgar qual é a situação de ninguém. A gente dialoga muito sobre isso. Como é que eu vou fazer sexo oral sem engolir o esperma, que causa menos dano, né? Para não pegar nenhuma IST? Como é que eu vou fazer o sexo anal de uma maneira que no sexo anal eu posso usar o preservativo, mas geralmente sem fazer a questão do sexo anal eu posso utilizar outras práticas que dão muito prazer para esse casal de gays, por exemplo. A gente precisa se habituar a usar preservativo com muito prazer. Sem falar que tem muita coisa que dá prazer, que a gente faz a dois. Ou a três ou a quatro, cada um sabe de si. Na área de prevenção, nós atuamos com o programa de saúde da escola, fazendo atividades educativas em escolas. Não é um desafio fácil, porque a gente tem muita resistência, não dos alunos, mas principalmente dos professores. Há um conflito geracional colocado, né? Eu acho que isso é uma barreira, é uma dificuldade, porque às vezes os professores acham que não precisa falar sobre esse assunto, ou que vai incentivar a prática precoce da primeira relação sexual. Então ainda existe um tabu muito grande. É um discurso sem muitas palavras técnicas, né? Nós falamos uma linguagem fácil, é acessível a toda a população, mas tem sido algo inovador. E isso faz com que o tratamento seja mais aceito, que eles consigam realmente aderir, né, e se manter com o vírus negativo. Nós temos usuário de drogas, nós temos pessoas de rua, moradores de rua, né, que tem muitos portadores e uma situação bem delicada, porque além deles serem portadores, eles são usuários de drogas, né? Então eles vivem naquele dilema, tanto a lícita como a ilícita, né? E sendo portador, e ao mesmo tempo eles não tomam a medicação correta. As ações de enfrentamento ao HIV, na verdade, eu acho que ela tem se adaptado muito à sua época. Na verdade, a gente tem muita discussão sobre isso, né? O que se fazia na década de 80 talvez seja mais importante fazer hoje. No entanto, tem muita coisa ainda que era interessante fazer na década de 80 que continua sendo utilizado hoje. Vou dar um exemplo interessante assim. Utilizar populações que têm a mesma problemática para trabalhar a prevenção. Então, se a gente utiliza profissionais do sexo para trabalhar com profissionais de sexo, educação entre pares, isso tem um efeito muito interessante.
pessoas que fazem uso de álcool e outras drogas, para trabalhar com a população que faz uso de álcool e outras drogas, isso tem tido um efeito bem interessante. Então, e isso é realmente resquício do que se aprendeu na década de 80, no início da AIDS. Então, essas conquistas no tratamento, na possibilidade real de uma vida digna, com qualidade, com HIV, é real. E isso é maravilhoso, porque assim, no começo, para mim, era muito mais difícil entregar um resultado de HIV positivo, porque as perspectivas eram outras, as dificuldades eram imensas, porque apesar de já ter na década de 90 tratamento, esse tratamento requeria uma quantidade enorme de medicamentos, e além dessa quantidade, as reações colaterais a essas medicações também eram muito severas, e isso levava cada vez a maior dificuldade da adesão dessas pessoas. O teste rápido tem sido bem interessante, né, porque pretende-se reduzir o HIV, né, e o teste rápido nos ajuda, porque nós temos hoje o tratamento como prevenção, como uma forma preventiva. Né? Então você descobre se HIV e já inicia um tratamento. Antes não era assim. Antes você tinha que esperar, né, um oportunista, você tem AIDS e inicia o tratamento. Hoje não. Você é portador de HIV e inicia o tratamento. E quando você tem carga viral indetectável, as possibilidades de infectar alguém é muito pequena. Né? A porcentagem é muito pequena de infectar alguém. Então o teste rápido, e tem tido uma boa sessão, isso é legal. Porque o teste rápido, ele vem com uma conversa antes e uma conversa depois. Uma pessoa descobre que tem um HIV, ela precisa lutar pela sua vida, lutar pela sua qualidade de vida. E lutar pela sua vida não é apenas de tomar seu remédio, não. Lutar pela sua vida é, inclusive, lutar pela política pública. Porque se a gente não consegue fazer isso, infelizmente, a gente não faz o enfrentamento. A gente não vai ter remédio, a gente não vai ter assistência médica de qualidade, a gente não vai ter assistência hospitalar de qualidade. Mas o movimento, ele cresce. Eu não tenho desanimado, não. Eu tenho ficado animado. Eu vejo o avanço, apesar das dificuldades. Tem pessoas que têm HIV, que vivem bem, que mostram a cara, que são solidárias e que estão ali para receber. E tem pessoas que não têm HIV, que estão na luta e que também abraçam as pessoas que têm HIV. Então não é nada absurdo, né, ter HIV. E aí quando eu me senti mais forte, empoderado, vamos dizer assim, para poder falar da minha sorologia, até uma das coisas que passa pela nossa cabeça é quando a gente está se envolvendo com alguém, no primeiro encontro a gente já conta para a pessoa, como essas questões sempre passam pela nossa cabeça, né? Não precisa contar a todo mundo que você vai se relacionar que tem AIDS. Não, isso é uma coisa sua, eu sempre digo, é uma coisa sua. Você adquiriu, é seu, não conte para ninguém. Use preservativo e PRIO. Eu geralmente digo assim, quer saber como é uma pessoa com HIV? Olha para mim, é igual a mim. Ainda tem dúvida? Se olhe no espelho, porque ela é igual a você, sem doença nenhuma. Falar as questões reais mesmo, você vai sofrer alguns preconceitos, alguns estigmas, mas é importante que você sempre faça adesão ao tratamento, porque isso vai garantir que você tenha uma vida com mais qualidade, você vai conseguir ter uma vida como se fosse uma pessoa que não fosse soropositiva e não vai conseguir transmitir para outras pessoas, porque os estudos recentes já demonstram que pessoas com carga viral indetectável não transmitem o vírus para outras pessoas, mas que a pessoa tem que se preocupar de contrair um outro vírus que não seja o dela, porque daí pode colocar o tratamento dela todo em risco, ainda mais se for um vírus que tem resistência à medicação que ela toma. E assim, sempre buscar pares, amigos, famílias, se tiver com quem contar. A rede de apoio social é muito importante. É como eu sempre digo, todo mundo tem o direito de viver feliz, de ser bem e viver bem. Se tiver HIV, vai viver com HIV. E às vezes o estigma leva essa pessoa a nem se tratar. Então muitas vezes a causa da morte está presente lá no preconceito e no estigma também. Ninguém se afasta de quem está com a gripe. Até a gente vai abaixar, não vinha não, me abraça não que eu estou com gripe. Não, besteira, bem a gente abraça. E a gripe eu posso pegar, a gente conversando junto, espirrando junto, falando junto, tossindo junto. E o HIV posso abraçar, beijar de boca.
Posso dançar junto, me molhar com o suor do outro dançando, beijar o rosto do outro que está cheio de lágrima. Entender que é possível a gente tratar e prevenir sem precisar julgar.